melhor escola do mundo. Onde posso ensinar a aprender A palavra da sabedoria é nossa herança. Deus é o nosso diretor, Espírito Santo, nosso professor. A verdade e a vida. Deus é nosso diretor, Espírito Santo, nosso professor. Aprender a partir da disciplina. O caminho é a verdade e a vida. escola do mundo. Onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria É a nossa herança. Deus é o nosso diretor. Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. Espírito Santo, nosso professor. Aprender a partir da disciplina. O caminho é a verdade e a vida. Olá, meus alunos da Escola Dominical. Estamos nesta abertura de Escola Dominical falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Terminamos de falar sobre a armadura do cristão. E Paulo, quando termina de descrever esta armadura cristã, ele diz que depois de colocar a armadura, diz ele, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para Cristo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado a abrir da minha boca a palavra para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Para que um soldado usa esta arma? Qual o sentido dele? Fazer conhecido o mistério do Evangelho. Por isso que Paulo está dizendo que a oração da igreja é importante para a vida de quem? Dos irmãos, orando por todos os santos, orando para que Deus dê a mesma sabedoria ao usar a arma, a armadura cristã, para que quando a igreja sai, ela sai revestida desta armadura, ungida pelo óleo do Espírito, para que essa armadura de verdade, com todas as suas partes e fragmentos que compõem toda a armadura, ela realmente funcione. E a igreja precisa estar orando no Espírito e suplicando por todos os santos, pedindo para que todos os santos também sejam soldados bem armados, pedindo para que a igreja seja um exército poderoso, não um exército para destruir os homens, mas para pregar a mensagem da reconstrução da vida humana, dos relacionamentos humanos, da vida com Deus. Então, quando o exército romano ia buscar escravos, o exército de Cristo busca libertos. A arma que eles usavam era possível matar. A arma que o crente usa é da vida. Ela destrói sim as forças imperiosas do mal, destrói sim as forças de Satanás, mas constrói a humanidade. Aliás, a carta de Paulo aos Efésios fala sobre a igreja, que é uma nova ordem mundial. A igreja é uma família imensa, não é uma tribo só de uma região geográfica. A igreja é uma grande tribo, onde cabe todo mundo, de todo nível social, cor de pele, ideologia. A igreja é uma grande família, por isso que é complicado às vezes nós vivemos na igreja. Mas Paulo está dizendo, devemos orar com toda súplica, vigiando com toda perseverança, olhar, observar, acompanhar a armadura, e para usar na hora certa a armadura. Não adianta você ter a armadura certa e não vigiar, e não orar, não estar pronto, não estar apto ou apta para usar esta armadura contra as hostes infernais, como diz o nosso hino antigo, né? E também orar por todos os santos. Você ora pelos seus irmãos da igreja? Você ora por todos os santos? Pela igreja da cidade, pela igreja do estado, do Brasil e do mundo? Às vezes, quando nós estamos orando na igreja, meus irmãos, nós falamos assim, Senhor, abençoa a nossa igreja. Legal, é bom fazer isso. Mas nós estamos pensando especificamente naquele grupelho, né? Naquele grupo pequenininho ali. Na verdade, quando eu estou dizendo abençoa a nossa igreja, Deus está dizendo abençoa sim essa igreja. Mas esta oração também tem que ser estendida a todos os cristãos que estão espalhados em todos os lugares do mundo.
devemos orar por todos os santos, diz Paulo, e orar também por mim. Olha, você nunca viu um padre ou um papa pedir oração por ele? Já viu? Não, porque ele é que é o abençoador. Ele que é a igreja, ele, o padre, o papa. Então, eles é que abençoam os fiéis. Os fiéis não são membros da igreja. Na igreja romana não tem membros, tem fiéis que recebem as bênçãos da igreja. Que igreja? O clero. Então, você nunca viu um padre dizer, ore por mim. Nunca viu um papa dizer, ore por mim. Mas Paulo não era um padre, não era um papa, ele era um apóstolo. O grande apóstolo Paulo diz, orem por mim. Como é bom a gente orar por todos os crentes. Mas como é bom a gente orar pelos líderes da igreja. Paulo está dizendo, orem por mim, peçam por mim. Eu preciso de oração, eu preciso ser sustentado com oração. Sabe o que é oração? É um meio que Deus usa para abençoar a vida dos outros irmãos da igreja. A oração é um meio pelo qual Deus usa para fortalecer a vida dos seus liderados. Às vezes há uma impressão na igreja que o pastor é um super pastor. É uma pessoa que não tem problema nenhum, que não pega, que não tem dificuldade. Então a gente nem ora pelo pastor. Essa não é uma ideia bíblica. A ideia bíblica é que o líder, ou os líderes, presbíteros, diáconos, os líderes da igreja, precisam de oração. Eu tenho o bom hábito de orar todo dia pelos líderes da igreja. Não só pelos presbíteros, e diáconos e pastores, mas também orar pelos irmãos que lideram departamentos da igreja. Orar por todos aqueles que exercem a função de líder e de autoridade. Porque ele é uma árvore grande. Quando se a árvore grande cai, as pequenas que estão ao redor caem, muitas delas se abalam e morrem. É importante que os líderes sejam sustentados pela igreja em oração. Eu tenho tido a bênção de ter na igreja, aqui na nossa igreja, muitos homens e mulheres que oram por mim. Oram, não só nesse momento em que eu e Neidinha passamos por uma avaria física, né? Uma Covid, coisa assim, mas orar diariamente. Eu tenho recebido esta bênção, e de outras igrejas dizendo, pastor, nunca mais deixei de orar pelo Senhor, como isso me fortalece e me abençoa. Então, a igreja tem essa função de orar pelos líderes, orar pela igreja. Ao abrir da minha boca, eu seja dando a palavra que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Que mistério do Evangelho? O mistério do Evangelho não é nada tão oculto assim. É que Deus veio ao mundo através do Filho para salvar uma grande família. Esse é o mistério que ele chama igreja. Paulo fala várias vezes sobre o mistério aqui em Efésios. E o mistério é esse. Deus nunca tinha feito isso antes, juntando gente de todo lugar para fazer uma grande família. Esse é o mistério do Evangelho. E Paulo queria que esse mistério fosse conhecido agora, revelado. É como se tivesse um cofre fechado e Deus resolveu abrir com o Evangelho de Cristo para mostrar as riquezas infindáveis do Evangelho para a igreja, espalhando essa riqueza para o mundo. Paulo está dizendo, orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então Paulo está dizendo, olha, eu preciso de muita ousadia, eu preciso de força, eu preciso de energia espiritual, eu preciso de poder do Espírito para anunciar o Evangelho. Então, orem pelos seus irmãos da igreja, orem pelos líderes da sua igreja, para que a armadura da igreja esteja toda imbuída, encharcada do óleo da graça do Espírito, de ser cheio do Espírito, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse texto é um texto desafiador, que nos chama a viver uma vida de intercessão, de oração, por todos os santos e também pelos líderes da igreja. Deus abençoe, uma boa aula de escola dominical. Vejo vocês domingo que vem. Um grande abraço.